na questão dos crimes em espécie, que o professor Matheus contará suas aventuras aí pela parte criminal. E tem história a rodo, né, professor Matheus? Então, passo a palavra ao professor Matheus já desde logo. Bom, agora eu vou falar dos crimes eleitorais em espécie, né, relacionados à imprensa e nas redes sociais. A questão aqui é a mais prática, né, a questão o que é crime e o que não é. Os crimes, eventualmente, que eu atuei, né, que são umas coisas meio absurdas. O primeiro crime que a gente tem aqui é divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral. Tá, esse crime aqui é interessante, tem muita gente que cai nisso aqui, por ficar falando besteira no Facebook, por ficar divulgando inverdades. Né, tem casos famosos disso aqui, tá? A pessoa fica, às vezes replica ou mesmo divulga uma coisa que é inverídica. O caso aqui, a norma de divulgar na propaganda fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado. Tá? Aqui tem uma questão, assim, uma campanha de vereador, teve o vereador fulano aí, X, não é dessa cidade, é de outra cidade. Ele acabou pegando o que diziam no Facebook e replicou na propaganda dele. E incidiu no crime. Né? Por quê? O crime é quando você fala uma inverdade, ainda que essa inverdade não seja ruim para o candidato. Essa é a grande questão aqui. A questão aqui é basicamente você propalar na propaganda eleitoral uma inverdade, ainda que ela não seja ofensiva à pessoa do candidato. Nesse caso aí, eles diziam que o candidato Antônio, o vereador, dizia que o candidato Pedro, o vereador, era dono de uma empresa X grande da cidade lá. Quer dizer, uma coisa boa isso, uma coisa interessante. Só que o candidato Pedro, vereador em tese ofendido, ele se fazia de humilde, se fazia das coisas, e veio outro e falou, não, mas ele faz de humilde aí, mas é dono da empresa. O que era mentira. E acabou incidindo nesse crime aqui, né, que é dizer inverdades durante a campanha eleitoral. Né? Qualquer inverdade, tá? Não precisa ser uma inverdade que seja ofensiva, pode ser uma coisa que seja boa. Essa é a grande questão. Mas a grande questão é que ela tem que afetar a condição, né? Ou tem que influenciar o eleitorado. Então, se você fala para o candidato que faz de humilde, que ele é dono da empresa, isso afeta o eleitorado dele. Assim como você fala se um candidato que é conservador apoia o casamento homoafetivo, ainda que isso seja uma coisa boa, afeta o eleitorado dele. Entendeu? Essa é a grande questão aqui. É colocar que exerça influência perante o eleitorado daquele que é ofendido, daquele que tem informação falsa divulgada. Então, esse crime ocorre bastante, tem que tomar cuidado, especialmente por conta do Facebook, que facilita esse tipo de propalação de verdade. Bom, e agora os crimes contra a honra. Né? A gente vai começar a ver os crimes contra a honra no âmbito eleitoral. Primeiro crime é a calúnia. Tá? Essa calúnia ela é basicamente igual ao do Código Penal, que é você imputar falsamente um fato definido como crime. Né? O indivíduo tem que saber que o fato é falso. Imputar ele sabendo que é falso. Só que a questão aqui da calúnia na propaganda eleitoral é que ela só ocorre, essa calúnia do Código Eleitoral, quando ela é realizada na propaganda eleitoral, seja ela na televisão, no rádio ou na imprensa, tá? Qualquer espécie de propaganda eleitoral, ou com o fim de propaganda eleitoral. Então, não é só o candidato que faz propaganda eleitoral ou o partido que podem cometer esse crime. Tá? Eventualmente, um simpatizante ou um correligionário também pode cometer esse crime, porque ele pode fazer isso com o fim de propaganda eleitoral. Por exemplo, eu gosto do candidato A, mas não gosto do candidato B. Tá? Eu pego, para fomentar a candidatura do candidato que eu prefiro, eu vou lá e propalo uma calúnia imputando a esse candidato que eu não gosto um fato definido como crime que eu sei que é falso. Nesse caso, eu não vou responder pela calúnia do Código Penal. Eu vou responder pela calúnia aqui do Código Eleitoral. Tá? Essa é a grande questão aqui. Quando você responde pelo Código Penal e quando você responde pelo Código Eleitoral. Se tem fim político, se tem fim de propaganda, se a minha calúnia visa fomentar propaganda, eu vou responder pelo Código Eleitoral. Agora, se a minha calúnia visa só caluniar, sem fim de propaganda política, eu vou responder pela calúnia do Código Penal. Tá? Isso é muito importante. Por exemplo, na época de eleição, a gente não tem os candidatos definidos, eu vou lá e ofendo, imputo um crime, sabendo falso, a um indivíduo que é um político aí famoso, por exemplo. Nesse caso, minha conduta não tem fim de propaganda.
Não tem a finalidade de fazer propaganda eleitoral. Ela só tem a finalidade de ofender. Então, nesse caso, eu vou acabar respondendo pelo crime do Código Penal e não pelo crime do Código Eleitoral. Inclusive, o crime do Código Penal ele é muito mais comum do que o crime do Código Eleitoral, do que a calúnia do Código Eleitoral. Justamente por isso. Porque é muito mais comum uma pessoa estar imputando o crime por imputar o crime do que estar imputando o crime com o fim de propaganda eleitoral. Tá? Então, além de ofender a pessoa imputando falsamente o crime, para ser o do Código Eleitoral, tem que ter esse fim específico, que é o fim de realizar a propaganda eleitoral. Comentário rápido, isso tanto é verdade porque, para fins formais, a propaganda eleitoral ela começa dia 15 de agosto, a partir do registro de candidatura, que vocês viram aqui comigo, a questão do registro de candidatura e da impugnação ao registro. Então, se ela começa só no dia 15 de agosto, é fácil verificar que nós temos, desde o dia de hoje, uma série de colocações, seja na imprensa, seja nas redes sociais, que podem imputar a prática de crimes. E daí, nesse caso, não caberia a responsabilização como crime eleitoral, mas como crime comum, porque eu, supostamente, não teria ainda o período da propaganda eleitoral a partir das candidaturas registradas efetivamente. Mas eu posso imputar a prática de crime, porque estou dizendo que determinado candidato, e daí o professor Matheus vai falar sobre a necessidade também do trânsito em julgado, de ação condenatória, porque eu não posso imputar também, o sujeito ele é criminoso, mas por que ele é criminoso? Porque tem uma reportagem no jornal que fala que ele é criminoso. Então, isso dar como verdadeira. Ou então tem uma investigação em curso contra a pessoa. Nós temos, tanto no direito eleitoral quanto no direito penal, a necessidade, a responsabilidade da presunção da inocência. Então, quem é culpado? Quem é efetivamente culpado criminoso? Quem tem ação penal transitada em julgado. Isso é muito importante se observar. Estou sendo imputado, estou sendo investigado. É comum nós ligarmos o rádio toda manhã e sujeito sem meramente investigado, ou talvez nem investigado, ser reputado, fulano é quadrilheiro. Formação de quadrilha. Que nem existe mais, né? Ele é o chefe da quadrilha, ou outras coisas tipificadas no Código Penal. E necessário se faz, nesse momento, é que haja a devida colocação para que se não corra-se o risco de uma imputação penal, com todas as consequências previstas na legislação criminal, que são consequências verdadeiramente superiores às consequências na esfera civil. Bom, aqui tem a questão também de quem incorre nas mesmas penas, quem, sabendo falsa imputação, a propala ou a divulga. E aqui é a questão da rede social. Tá? Quem curte ou compartilha uma calúnia que sabe falsa na rede social, em tese poderia também incorrer na pena do crime, por estar, nesse caso, propalando essa calúnia. Então, você vê que o parágrafo 1º permite também. Eventualmente, se alguém imputa para fins políticos o fato cometido como crime que sabe inverídico, você vai lá e curte ou compartilha esse fato. Em tese, você poderia também incorrer no crime. É lógico que na prática, tem julgados já desse caso, inclusive, existem julgados tanto na esfera penal quanto na eleitoral. É lógico que é muito difícil você punir todo mundo que curte ou compartilha um caso desse. Tá? Você vai acabar tendo milhares de ações penais. Mas pode acontecer, não é impossível. Tá? Tem candidato que, com o meio de se promover ou de se defender, faz isso. Sai processando todo mundo. Tá? É um meio de defesa, inclusive, contra esse tipo de ataque. Você processar, inclusive, as pessoas comuns, os eleitores que compartilham e curtem essas coisas por conta do parágrafo 1º. E tem também a questão aqui da exceção da verdade. Tá? Na calúnia, é possível, meio de defesa, quando imputam a você uma calúnia, é um negócio que chama exceção da verdade. Né? Assim, por exemplo, eu caluniei o candidato Antônio falando que ele era ladrão, que ele roubou dinheiro da prefeitura, sei lá, por exemplo. Falei isso dele. Isso é uma calúnia, porque em tese é um fato inverídico. Mas se eu, na minha defesa, consigo provar que o fato é verídico, o que aquele fato ocorreu, eu não respondo pela calúnia. Isso é a exceção da verdade. E isso é talvez a principal defesa nesse tipo de crime, contra esse tipo de crime de calúnia. Você provar que a imputação é verdadeira. Não, eu falei que ele é ladrão, mas ele é mesmo. Que ele levou o dinheiro da prefeitura. É mesmo. Você prova. Ele está sendo investigado.
Por quê? Assim como a presunção de inocência e o indúbio pro réu estão em favor do caluniado que já é investigado só, ela também opera em favor do indivíduo que é acusado de ter cometido uma calúnia. Né? Então, se você provar que tem um inquérito policial, ou que aquela pessoa está sendo investigada, ou que a informação em tese é verdadeira, você acaba não respondendo pela calúnia por conta da exceção da verdade. Até porque a calúnia não admite em tese o dolo eventual. Tá? Você tem que ter o dolo direto de cometer o crime. Né? Diz a doutrina, não tem dolo eventual aqui. O dolo eventual é quando você assume o risco. E não admitiria o dolo eventual aqui. Eu não sei se o cara é culpado ou não. Se você não sabe se ele é culpado ou não, você não acha que o fato é falso. Você pode achar que o fato é verdadeiro, porque tem uma dúvida. Então, por isso, a exceção da verdade, que ela é admissível na calúnia. Tá? Porque a calúnia é crime. Na difamação e na injúria funciona diferente, que a gente vai ver. Tá? Porque são outras coisas. Calúnia é imputar um crime, imputar um fato criminoso. Daí tem a difamação, que é o próximo. Tá lá, difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Aqui é o fato ofensivo à reputação que não seja crime. Qualquer fato que seja ofensivo à reputação do indivíduo que não seja crime incide aqui na difamação. Por exemplo, sei lá, exemplos mais comuns de difamação. É falar, o candidato Antônio, por exemplo, assim, ele é conservador, é um cara todo certinho, você fala, não, ele sai com prostitutas, ele fica no prostíbulo X o dia inteiro. Isso não é crime. Ele frequentar o prostíbulo, em tese, não é crime. Mas, em tese, é um fato ofensivo à sua reputação. E aqui o fato pode ser verdadeiro. Tá? Se ele frequentar e for verdadeiro o fato, mesmo assim, subsiste o crime. Não precisa ser falso. Pode ser um fato verdadeiro que realmente ocorre, mesmo assim já ocorre o crime de difamação. Tanto é que a difamação ela não admite exceção da verdade em regra. Tanto no Código Penal como no Código Eleitoral, a difamação só admite exceção da verdade, isso está no parágrafo único, quando o ofendido é funcionário público, né, quando o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Por quê? Nessa hipótese, quando o funcionário público comete um ato imoral no exercício das suas funções, é relevante para a administração que se prove que aquilo é verdade. Então, se eu falo que o funcionário público, sei lá, da prefeitura X, ele durante o expediente, ele frequenta o prostíbulo, eu vou poder provar exceção da verdade nesse caso. Falar, não, realmente acontece. Porque é interessante para a administração saber isso. Pô, no horário de serviço dele está saindo. Quer dizer, o princípio da moralidade, onde é que fica? Né? Então, no caso do funcionário público, é admitido por conta disso. Mas no caso daquele que não é funcionário público, não é admitida exceção da verdade e qualquer imputação de fato ofensivo constitui o crime de difamação. Tá? Aqui, a distinção do Código Eleitoral para o Código Penal é aquela que eu já falei. Se é cometida na propaganda ou com fins de propaganda, vai incide a norma do 325 e não o Código Penal. Tá? Por conta da finalidade específica de propaganda. É isso que é importante. Se não tiver a finalidade específica de propaganda, vai incidir o Código Penal. E a regra é que realmente incida o Código Penal, porque a maioria das manifestações ofensivas a candidatos ou a indivíduos politicamente expostos não são com fim de propaganda, são com fim meramente de difamar o indivíduo, não tem o fim de propaganda. Mas se tiver o fim de propaganda, daí vai incidir o Código Eleitoral. Bom, tem mais um crime contra a honra eleitoral, que é injúria. Tá? É bem parecido com o Código Penal, assim como os outros. Está lá, injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. A questão aqui da injúria é que ela ofende a honra subjetiva. Enquanto a calúnia e a difamação ofendem a honra objetiva, que é o que a sociedade pensa no indivíduo, na injúria você ofende a honra subjetiva, que é aquilo que o indivíduo pensa de si mesmo. E a injúria consiste basicamente na ofensa. Não é imputar nenhum fato e nenhum crime, é basicamente ofender. Chamar de burro, disso, daquilo outro, de idiota, de qualquer coisa, isso incide a injúria. De canalha, inclusive chamar ele de ladrão, por exemplo. Se você chama a pessoa de ladrão, você incide na injúria e não na calúnia, porque a calúnia é imputar um fato definido como crime. Se eu falo assim, o Antônio, ele está, ele está levando R$1.000 por mês para liberar os alvarás aqui da prefeitura. Isso é calúnia, porque eu estou imputando a ele um fato definido como crime, no caso, um fato definido como corrupção. Agora, se eu falo, o Antônio é corrupto,
Eu não estou imputando o fato defendido como crime. Eu estou ofendendo a honra dele, a dignidade ou decoro, e por isso vou responder pelo crime de injúria. Tá? Então, por exemplo, se eu falo se ele é corrupto, se ele é ladrão, se ele é estelionatário, se ele é burro, se ele é qualquer coisa, que seja uma ofensa, que seja considerada uma ofensa, um xingamento, vai incidir no crime de injúria. É a mesma coisa aqui. Se essa injúria é feita na propaganda eleitoral ou com o fim de propaganda eleitoral, você comete o crime do Código Eleitoral. Tá? Isso é muito importante. Mas é aquilo que eu já falei para os outros. Em regra, não é no Código, não é para fins eleitorais. Em regra, esse tipo de crime é cometido com a finalidade exclusivamente de ofender o candidato. Isso a gente tem visto com muita frequência nas redes sociais. Então, hoje em dia, não é para fim de propaganda que a pessoa xinga o candidato A ou B. É por fim de ofender mesmo. Então, não vai incidir o Código Eleitoral, vai incidir o Código Penal Comum, o artigo 141. Né? Bom, daí tem a questão de que o juiz pode deixar de aplicar a pena se o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, seria a injusta provocação na injúria, e a questão da retorção imediata, que no caso de retorção imediata que consista outra injúria. Então, se alguém faz uma injúria contra mim e eu faço outra logo em seguida, isso não constitui crime por conta da retorção imediata. É a questão do debate no Facebook, daquelas brigas de Facebook, falando de redes sociais. Começa uma briga no Facebook. Tá? O primeiro que ofender, comete o crime. O outro, se só responder, não comete o crime, porque está em retorção imediata. Né? Então, por exemplo, o candidato Antônio foi lá, para fins de propaganda eleitoral, ofendeu o candidato Pedro. Se o Pedro vai e ofende o Antônio, ele está agindo em retorção imediata, que é uma espécie de legítima defesa do crime contra a honra. Então, ele poderia... Né? Corrupto é você, sim, fica aquele bate-boca. Sim, fica aquele bate-boca. Então, o primeiro que começou responde pelo crime. O outro que só respondeu não responde pelo crime. Tá? Pelo crime. Daí, se tem questões administrativas eleitorais, é outra coisa. Mas pelo crime ele não responde por conta da retorção imediata. É lógico que tem que tomar cuidado para não ficar xingando também. Foi me perguntar no meio do intervalo aqui. Você tem que tomar cuidado para não ficar batendo boca no Facebook e xingando os outros. Porque... pode acontecer de ser muito difícil de provar quem começou. Tá? E a questão do processo penal, ele é uma narrativa, ele é como você conta uma história. E, às vezes, o autor do fato conta uma história melhor que o ofendido e a coisa acaba virando. Né? O ofensor vira ofendido e o ofendido vira ofensor. Na legítima defesa, no homicídio, acontece isso às vezes e pode acontecer aqui na retorção imediata. Porque a retorção imediata é uma espécie de legítima defesa. Então, a pessoa te xingou, você vai lá e xinga de novo, em tese você está em retorção imediata. Mas se provarem que você que fala, não, quem começou foi aqui o que estava defendendo, conseguindo provar só esse aqui, você acaba respondendo pelo crime. Então, eu particularmente não recomendo que fique batendo boca, xingando os outros no Facebook. Se é bom esse bate-boca para termos políticos, é bom. Você gera um debate político. Mas faça com lhaneza, faça com cuidado, para não incorrer num crime contra a honra, né? Então, quem trabalha com política aqui, oriente bem a assessoria para fazer um due diligence, né, que chama isso, criar umas normas de due diligence para poder, nesse tipo de caso, controlar quem está operando. Porque a questão desse crime contra a honra é que questão de fanpage, página em Facebook, WhatsApp, o Twitter, é que muitas vezes não é a pessoa que opera diretamente aquilo. Isso tá? Então, ultrapassa, né? Isso. Às vezes... O professor Matheus falou da legítima defesa, fazendo uma analogia rápida com o direito penal aqui, na questão do direito penal, crimes comuns e crimes eleitorais. Legítima defesa, o sujeito me deu um soco e eu respondi com 7 tiros na cabeça dele. Tem excesso. Então, qual que é o excesso aí? Tem que ser colocado. A retração é possível? O juiz pode deixar de aplicar a pena? Sim, desde que você rebata a injúria com uma injúria de igual valor. Só que daí eu entro, no caso de crime contra a honra, num grau de subjetividade e discricionalidade que pode ser prejudicial. Por quê? Eventualmente, o que foi mais grave? O sujeito chamou, você é burro. Eu sou burro, mas você é ladrão. E daí começa uma discussão que acaba gerando interpretações das mais variadas naturezas. Então, é importante que se tome esse cuidado. Eu digo isso, eu já fui assessor, eu sei
quanto é difícil a tarefa dos senhores enquanto assessores, porque no calor do debate, no calor intrapartidário ou no calor das ruas, você discutindo, você muitas vezes perde a mão do que é retração à injúria e o que acaba sendo uma nova prática criminal, muitas vezes superior até à própria provocação. Então é bastante importante se evitar esse tipo de coisa para que não ocorra a prática criminosa. Tem que tomar cuidado com a assessoria. É lógico que assim, o candidato, se ele tem um assessor que opera a rede social, ele não vai poder responder pelo crime. Quem vai responder é o assessor. Porque no penal você não tem responsabilidade de terceiro. Você não pode responder por um crime praticado por outra pessoa. Então, se o candidato, por exemplo, perguntar isso no intervalo, tem um assessor que opera a rede social, e esse assessor comete o crime, é o assessor que responde. Tá? Porque o candidato não vai poder responder porque ele não cometeu esse crime. Tá? Então ele não responde. Mas, assim, em regra, você tem que ter muito cuidado, tem que estar muito bem montada a assessoria ou muito bem orientada para não cometer esse tipo de crime, que é muito comum. Você começa o calor no debate no Facebook, você xinga. Uma hora ou outra você vai lá e faz uma ofensa. Então tem que estar muito bem orientada nesse sentido para não cometer esse crime. Tá? Com relação aos crimes contra a honra eleitorais. Bom, tem algumas questões agora que são com relação aos meios de propaganda eleitoral, tá? Que é a questão da inutilização, alteração ou perturbação de meio de propaganda. Né? A propaganda eleitoral tem sofrido muitas restrições ultimamente. Tá? Podia um monte de coisa antigamente, hoje não pode mais nada quase. Mas subsiste ainda o crime, que é esse crime de inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado. Tá? Esse ano não vai poder mais cavalete, né? Tá proibido o cavalete. Mas na outra eleição eu peguei uns casos de cavalete. Né? Porque assim, inutilizar é você destruir. Alterar é você mudar alguma coisa. E perturbar é você meio que tentar impedir, por exemplo, o som ou impedir a distribuição de alguma imagem, alguma coisa. Então são esses os verbos do tipo. E eu pegava casos, assim, a maioria dos casos que eu peguei, alguns foram de inutilizar, né, do indivíduo que ia lá e destruía o cavalete ou boneco de outro candidato, ou do correligionário que destruía o boneco ou o cavalete de outro candidato. E eu peguei um caso também que foi bastante interessante, que o indivíduo ele fez desenhos, ele fez uns bigodes e colou algumas coisas em cima do cavalete do candidato. Tinha lá o candidato, ele foi lá e fez um bigodão e colou uma frase lá, tipo um adesivo. E respondeu pelo crime. Porque o crime é inutilizar, alterar, você vê, alterar, ele alterou em tese o cavalete. E essa alteração, ela em tese prejudicaria o candidato que teve seu meio de propaganda alterado. Porque fazer um bigodinho, todo mundo dá risada. Você fala, o cara lá, bigodinho, dando risada e tal. Então, o crime protege isso, protege esse tipo de conduta. Tem candidatos aí, eventualmente, que contratam algumas pessoas para destruir o dos outros. Tá? Vai lá e contrata para ficar quebrando os meios de propaganda eleitoral dos outros candidatos. Incidiria nessa norma. Eu cheguei a trabalhar num caso que me pareceu bastante interessante. O sujeito ele não era contratado, mas ele não concordava com cavaletes. Sim. Ele achava que cavalete era poluição. Então ele falava com os amigos e tudo mais, e ele saía voluntariamente recolhendo cavaletes. Ele colocava no porta-mala do carro dele. Ele parava no carro, nas vias públicas, pegava o cavalete de todo mundo, independente da sigla partidária, colocava dentro do porta-mala e levava embora. Então ele não utilizava os cavaletes. E isso é também uma prática criminosa. Eu disse para ele, olha, você cometeu aí, você incorreu na prática criminosa, porque ainda que você não concorde com a prática, com essa modalidade de propaganda, você tem que permitir que o candidato faça a propaganda. Agora ficou proibido pela mini-reforma eleitoral de 2015 a prática de cavaletes. Só que nós teremos outra modalidade que, a meu ver, aí foi onde o candidato o legislador perdeu a mão. Eu posso mesas, então não pode cavalete, mas tem mesas, a mesa grande lá. A mesa meio da rua, né? A mesa que vai ter a face do candidato estampada e a distribuição de panfletos. Então, eu posso distribuir, mas é aquela mesa. A mesa bate um vento, se for aquela mesa plástica, ela pode ir lá no meio da rua. Ou então alguém pode retirar essa mesa, inutilizando também o meio de propaganda. Então é importante que se tenha essa atenção em relação à mesa. E agora, a legislação eleitoral ela não permite mais o outdoor, tampouco a pintura em muros. Então, existia o sujeito que fazia lá
a cara do candidato e desenhava no rosto do candidato uma genitália, uma questão obscena qualquer. Isso era comum. Agora, são panfletos de 50 centímetros quadrados, nada mais do que um papel A3 dessa modalidade. Então, a legislação eleitoral avançou-se em retornar ao passado com o famoso lambe-lambe, né, que tem que ser em papel também, não pode ser em plástico. A legislação foi explícita em falar que é necessário que se coloque papel. Papel chove, destrói. O sujeito vai ter que colocar de novo lá no muro e não pode se um molhar. do lado do outro. Então agora se alguém molhar o papel, vai inutilizando. Se o cara chegar Molhar o papel, eu jogo água no material tá do candidato, daí desbota tudo. Isso também seria uma modalidade, a rigor, de inutilização da propaganda eleitoral. Só um adendo, eu sei que vocês devem ter tido a esse ponto do curso também já aula sobre isso, mas o adendo, não se pode colocar panfleto um ao lado do outro. Ah, não quero fazer, a legislação me proíbe muro, então eu vou colocar um papel ao lado do outro, enchendo o muro de 30 metros com papel ao lado do outro. Isso também é proibido. Eu coloquei um tá bom, pelo menos do ponto de vista da legislação eleitoral. Eu sempre digo aqui, professor Matheus, nas outras aulas que eu dei, que a legislação hoje, nós ouvíamos quando éramos crianças que antes nós tínhamos a festa da democracia. Agora a democracia, a festa está sendo aquela festa daquela tia-avó que faz um chá à tarde, não uma festa mais tão animada quanto outrora fora. Mas é importante que se obedeça a legislação. Concordando ou não, a legislação está aí e nós temos previsões e as penalidades são bastante severas em caso de não observância da legislação. Bom, prosseguindo aqui, tem o impedimento do exercício de propaganda, um pouco diferente da inutilização. Tá? Uma coisa é você inutilizar, alterar ou perturbar o meio de propaganda. Tá? O meio de propaganda é o meio físico. Tá? Por exemplo, falando desse 331 que eu estava falando, por exemplo, o candidato está com uma caixa de som falando em algum lugar, vem outro e põe um som mais alto, ele perturba. O meio da propaganda. Tá? O meio pela qual a propaganda é feita. E outra questão é impedir o exercício de propaganda. Tá? No 332 está lá, impedir o exercício de propaganda. Aqui é impedir no sentido de impedir que o indivíduo, que a pessoa realize a propaganda eleitoral. De qualquer forma. O tipo ele não traz quais seriam as formas de impedimento. Então, por exemplo, se eu vejo um correligionário de um partido lá, com a camisa do partido dele, com, sei lá, um boné do partido, eu vou lá e falo tira, ou mando ele tirar, por exemplo, no caso eu estou impedindo a propaganda eleitoral. Essa é a questão do impedimento. Não é o meio de propaganda, é impedir que a pessoa exerça o seu direito de manifestação política. Tá? E aqui a questão também, assim como o do 331, no 332 qualquer pessoa pode cometer esse crime. Não precisa ser só o candidato ou a pessoa contratada por ele. Pode uma pessoa qualquer, um cidadão qualquer cometer o crime, como o exemplo que o professor Renato deu do indivíduo que retirava o cavalete. O indivíduo retirar o cavalete, ele não chega a inutilizar o cavalete, mas ele impede a propaganda. Ele acaba, no caso do cavalete, perturbando o meio de propaganda. Porque ele perturba, ele não destrói o cavalete, mas ele esconde. Então ele perturba o meio de propaganda. Agora, por exemplo, isso aí é perturbar. Agora, se está lá a minha equipe, na minha candidatura, instalando o cavalete, vai instalar, esse cavalete não pode mais, mas vai colocar o papel em algum lugar, né, meu panfleto, e chega alguém e fala, não pode pôr aqui, não vai pôr, nesse poste não pode pôr na frente da minha loja. Daí está impedindo o exercício da propaganda, que é outro crime. Nesse ponto, a legislação eleitoral ela é até redundante de ter esses dois crimes, se você for ver. Poderia ter feito um tipo só, mas resolveu fazer em dois crimes, em dois tipos, um para impedir de fato e outro para desvirtuar o meio. E aqui impedir que a pessoa exerça o direito de propaganda. É diferente o crime nesse aspecto. Pode acontecer também, e eu já tive, infelizmente, contato com esse tipo de situação, do sujeito ele vai fazer uma campanha em determinado bairro. Daí o líder do bairro, ou até Rio de Janeiro, né? ligados ao crime organizado, o sujeito fala, aqui você não entra. Aqui, se você entrar aqui, vai acontecer alguma coisa desagradável para você. Daí o sujeito dá uma passada na mão, assim, na blusa, e tem uma arma ali, e é uma forma de ameaça. Além de incorrer na própria legislação penal comum, o crime de ameaça, etc., eu também incorro na prática do crime eleitoral. Eu estou impedindo a propaganda.
A rigor, o cidadão, enquanto candidato, ele tem direito de ir e vir como qualquer outro cidadão, mas, nesse caso, ele também tem o direito de ir e vir e prolatar a sua candidatura. Sou candidato, vou pedir voto de casa em casa. Se a pessoa me atender, quiser ouvir as minhas propostas, eu não estou cometendo nenhuma atitude ilícita. Não cometendo nenhuma atitude ilícita, se chega um sujeito e fala, aqui no bairro você não entra. Aqui nessa comunidade, só o candidato A pode fazer campanha. Se você entrar aqui, você vai ter problemas, você vai apanhar. Então, isso também é uma forma de impedir o exercício da propaganda. Ou então, isso do interior é muito comum, muitas vezes o comício ele é feito numa carreta. O sujeito ele leva uma carreta que ele prepara para que seja colocado o comício. E, como eu tenho o direito à manifestação, desde que não frustre uma manifestação anteriormente agendada para o mesmo local e hora, eu tenho direito, enquanto candidato, eu sou do comitê do partido A, defendendo a candidatura A. Eu vou fazer o comício no bairro X no dia tal. O outro candidato vai fazer o comício no bairro X no outro dia. Isso é perfeitamente possível, aceitável. Daí, no dia do candidato opositor, eu paro uma Scania, um caminhão enorme, no lugar onde que seria o comício do meu candidato. Também estou impedindo a forma de propaganda, também estou cometendo um crime eleitoral. Isso acontece, eu falo, eu faço o meu comício lá, mas eu quero ver ele fazer, eu vou estacionar um monte de carro no lugar do comício. Mas estacionar o carro não é algo lícito? Sim, mas e com um fundamento específico, com a ideia específica de... o fim de impedir, né? Impedir. Tem um dolo de impedir a propaganda do outro, né? Então, aí existe toda a questão do dolo envolvido no assunto que impede a candidatura, a campanha específica do candidato. Então, são questões importantes que podem gerar penalização. Bom, tem esse crime de exercício. Bom, outro crime esse aqui é bastante importante, ele ocorre bastante, é o uso irregular de organização comercial para fins de propaganda eleitoral. Isso aqui ele visa coibir a questão, visa salvaguardar, né, o processo eleitoral do abuso de poder econômico. Né, você deve ter estudado isso na parte eleitoral, tem aquela questão do abuso de poder econômico, que é o candidato que utiliza da sua capacidade, da sua proeminência econômica para ter vantagem na eleição. Isso não é coibido só no âmbito eleitoral, no âmbito administrativo, é coibido também no âmbito penal pelo crime do 364, que diz assim, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores. Fala que hoje em dia a democracia não é mais tão uma festa assim, já foi mais festiva do que é hoje, muito em razão do que está proibido a distribuição de brindes e outros meios de propaganda eleitoral que antes eram permitidos. Camiseta, brinde, boné, bottom, régua. Antigamente não tinha limite, eu acho que a criatividade de distribuição dos candidatos. Eu sou de Campinas, inclusive, tinha um candidato lá uma época que ele distribuiu uma régua de 40 centímetros de alumínio. Acho que é a melhor régua que eu já tive na minha vida. Ele distribuía a régua, ele dava régua. O pessoal usar régua de engenheiro, sabe? Ele tinha uma fábrica de alumínio, ele fez um monte de réguas e saiu distribuindo essas réguas aí. Então, quer dizer, não existia limites para isso. Só que atualmente é vedado no âmbito eleitoral e também tem a vedação criminal. Né? Você não pode utilizar uma organização comercial de venda, por exemplo, se eu sou dono de uma loja que vende produtos, eu utilizar ela para vender mais baixo produtos em troca de votos, ou distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda e aliciamento de eleitores. A grande questão aí é o fim específico de propaganda eleitoral ou aliciamento de eleitores. Você não pode usar isso com a finalidade. É lógico que o candidato seja dono do comércio, de alguma coisa, ele pode se candidatar, é óbvio. Só que ele não pode utilizar o comércio ou a atividade comercial dele com essa finalidade. Então aqui você tem meio que uma criminalização do abuso de poder econômico nesse caso específico. Lógico que o abuso de poder econômico é mais amplo, mas nesse caso aqui há uma criminalização desse abuso. O senhor tem uma pergunta? Tem pergunta? Tem duas. De jeito nenhum. Não. Nesse caso, o sujeito coloca o número dele no estabelecimento. Eu já vi várias vezes pelo interior de São Paulo, interior de outros estados também. Então, às vezes o candidato ele é dono, vamos colocar aqui, de uma padaria ou do supermercado. Daí ele fala, olha,
indo ao meu supermercado, você ganha uma cesta básica. Sim. Não precisa nem ser uma cesta básica. Você Ganha 10 pães. 10 pães, um saco de arroz e tudo mais. Para atrair pessoas, que não é uma propaganda, uma promoção do supermercado, mas sim a utilização. E essa utilização por fins eleitorais, ela configura o que nós vimos, o chamado abuso de poder econômico. O candidato ele está usando a sua capacidade financeira exemplar diante dos demais para conseguir deturpar o resultado das eleições em seu benefício. O que eu vejo também, inclusive na cidade de São Paulo, isso eu já vi várias vezes aqui no município, o sujeito ele tem amigos que são donos de um restaurante, nem necessariamente dele. Daí você vai pagar lá no caixa, passar o cartão de créditos na maquininha, e no balcão onde fica o sujeito tem lá o santinho do candidato. Também é uma propaganda. É comum que se deixe cartão de psicólogo, cartão disso, cartão daquilo, disque água, disque gás, uma série de propagandas no balcão do estabelecimento, é comum. Mas a propaganda eleitoral ela não pode ser deixada. Eu já vi isso diversas vezes, incontáveis vezes. Quantas vezes que você vai a um restaurante e tem lá, vote fulano de tal. Você vai no estabelecimento, ainda um escritório de advocacia, um consultório odontológico, um consultório médico, e o sujeito está utilizando da profissão, e lá embaixo ela tem as revistas, os jornais e um punhado de santinho do candidato. Isso também tem que ser coibido. Não é o local apropriado. Assim como nós falamos das igrejas em outros momentos, não é o local apropriado também eu estabelecer que determinadas atividades econômicas, empresariais, também tem a propaganda. Tudo um banco, o gerente do banco tem um bolo de santinho lá, vota em mim. Ou vota no amigo que é candidato. Isso não pode ser utilizado de forma alguma. Outra pergunta. O José da padaria. Fulano do gelo, tem? Isso pode porque eu estou dizendo como é que é a minha alcunha. O apelido dele é o José do Gelo. Ele tem uma fábrica de uma empresa que comercializa gelo. Eu já vi, vou dar um exemplo aqui, um exemplo real, um sujeito que saiu candidato a vereador, ele vendia banana. O apelido dele era B12, salvo engano, que era uma das vitaminas contidas na própria banana. Então, ele fazia menção à sua atividade econômica, que é a forma com que ele era conhecido. Então, o outro era o sujeito que vendia ovos, né, ovos em geral, tinha uma granja. Então, era o fulano oveiro. Nem sei se existe, de fato, essa nomenclatura, mas era a alcunha dele. Ele conhecia, ninguém sabia o nome, José, Carlos, não sei o quê. Todo mundo sabia o apelido. Então, é difícil eu dissociar isso, ainda que seja o fulano do correio, fulano da farmácia. Nós temos uma série de pessoas envolvidas na política que tem essa... fulano taxista, etc. Eu estou fazendo uma menção à atividade econômica? Sim. Só que ele não está utilizando da atividade em si para se colocar. Ele está só simplesmente fazendo menção à sua atividade para se mostrar conhecido. Porque o eleitor fale, mas se eu coloco o nome da pessoa, eu colocar o nome Maria das Graças Meneghel e Xuxa dos Baixinhos, é muito mais fácil você fazer a ligação direta à Xuxa do que... Ela ainda a pessoa conhece, mas os cantores sertanejos, o sujeito ele é o fulano da viola. É muito mais fácil de se entender quem é o sujeito, o Zeca do pagode, do que se eu colocar o nome completo dele ali. A questão do crime aqui... tá uma pergunta. Matheus, só repete a pergunta, porque tem pessoas que estão assistindo. Perguntou se, no caso de propaganda irregular em estabelecimento comercial, quem está sujeito à multa? É o comerciante que põe a propaganda ou o candidato? No caso, aí, são duas questões, né? Criminal, ambos, sim. Dependendo do caso. Dependendo do caso, sim. Porque eu tenho várias formas de responsabilização. A responsabilização na justiça eleitoral,
que influi sobre o candidato, muitas vezes ela não pode ser, ela pode ser responsabilizada de outras questões, se haver questão criminal na justiça comum, etc. Vai muito do caso a caso. Então, houve uma propaganda ilegal criminosa, no caso, eu respondo por crime. Se for dentro do período da campanha eleitoral, for competente, é a própria Justiça Eleitoral. Então, o processo ocorrerá na Justiça Eleitoral. Se não for campanha, mas tiver o condom de denegrir a imagem de alguém, eu tenho que ser responsabilizado na Justiça Comum, na seara criminal, e assim por diante. E uma coisa não exclui a outra. Assim como nos crimes, chamados crimes comuns, havendo a prática do crime, a responsabilização civil ela está dissociada da responsabilização criminal. Pode ocorrer duas coisas simultaneamente. Inclusive, a prova do processo criminal ele pode ser utilizado na responsabilização civil. É bem importante fazer essa distinção e vai do caso a caso. Qual é a gravidade, se houve violação que merece a atenção da justiça na seara criminal ou se é apenas uma situação da justiça na seara civil. Vamos deixar as perguntas mais para o final? Pode ser. Tentar iniciar. Bom, continuando aqui, esse crime aqui, a questão aqui é que ele visa coibir, né, como eu disse, o indivíduo que usa do seu comércio ou da sua atividade empresarial para fazer propaganda eleitoral. Então, não são todos os casos. Tem casos que são abuso de poder econômico só no âmbito eleitoral, não no âmbito criminal. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. O abuso de poder econômico no âmbito administrativo e eleitoral ele é muito mais amplo do que o crime aqui. O crime ele tutela essa hipótese específica de utilizar esse comercial de venda, distribuição de mercadoria, prêmio e sorteio para propaganda ou aliciamento de eleitores. Então, se o indivíduo distribui com esse fim, sei lá, se ele cola no pão dele lá, dá 10 pães, com o santinho grudado, vai incidir no crime. Mas tem outras hipóteses de abuso eleitoral que não chegam a ser crime. Bom, continuando aqui. Bom, propaganda em língua estrangeira, isso aqui é proibido mesmo, isso aqui é óbvio, a proibição é óbvia, tá? É proibido fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira, porque no Brasil a gente utiliza o nosso vernáculo, é o português, então realmente é proibido, até porque é proibido que organizações estrangeiras atuem nos partidos políticos, de forma muito acertada até para preservar a soberania nacional e a identidade nacional do povo brasileiro, então esse crime não tem muita relevância, acho que aqui para São Paulo. Tem uma questão aí em áreas indígenas, em áreas que tem muita migração, tá? Que tem muitos imigrantes, que daí é mais problema, tipo comunidade alemã, comunidade italiana e comunidade indígena. Tá? Se tiver um candidato lá, ele não pode fazer propaganda na língua dele, ele tem que fazer no português, porque senão incide no crime, mesmo que poucos lá falem português. Bom, esse aqui é o crime talvez o mais discutido de todos, é o mais debatido, que é a participação em atividade partidária sem gozo dos direitos políticos. É o mais debatido porque a doutrina vai dizer que esse crime é inconstitucional. Tá? Ele não teria sido recepcionado pela Constituição de 88. Está lá assim o 337 do Código. Participar o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos políticos de atividades partidárias, inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos. Daí, na mesma pena, incorrerá o responsável pelas emissoras de rádio ou televisão que autorizar transmissões do que participem os mencionados nesse artigo, bem como o diretor de jornal que lhes divulgar os pronunciamentos. Bom, a doutrina fala que com relação ao brasileiro, ela é inconstitucional, né? Com relação ao estrangeiro não, mas com relação ao brasileiro, essa norma é inconstitucional, porque haveria liberdade de manifestação política garantida pelo artigo 14 e 15 e também pelo artigo 5º da Constituição Federal, que garantiriam a liberdade de manifestação política ainda daqueles que não estão no gozo dos seus direitos políticos. Tá? Por exemplo, um jovem menor que 16 anos, que ainda não está inscrito, né, não foi inscrito eleitoralmente, ele poderia participar, eventualmente, de atividade política. Não poderia se candidatar, lógico, nem ser membro do diretório do partido, mas poderia participar. Porque aqui o crime ele pune qualquer participação. Sei lá, ir no partido, participar de um comício, proíbe isso, mas hoje em dia entende que você não pode proibir esse tipo de conduta e é até recomendável, até saudável que o jovem participe. Falam que quanto mais jovem, melhor, inclusive. Tanto que a própria Justiça Eleitoral fomenta a participação. Se você for ver, a própria Justiça Eleitoral fomenta a participação do jovem, mesmo que não inscrito na atividade política.
Isso é importante para o país, então esse crime é inconstitucional com relação ao brasileiro por conta disso. E com relação ao estrangeiro, ele não seria mais aplicável porque teria sido revogado pelo Estatuto do Estrangeiro. Tá? O Estatuto do Estrangeiro, lá no artigo 107 e no artigo 125, traz que o 107 ele diz que o estrangeiro não pode participar de organização ou de atividades com fins políticos. E o 125 do Estatuto do Estrangeiro pune criminalmente o estrangeiro que participa de atividades ou fins políticos. O estrangeiro não naturalizado. Essa questão ela merece atenção também em decorrência da chamada lei da ficha limpa. Sim. O candidato, ele eventualmente, ou a pessoa que tem atividade político-partidária, ela pode ser privada dos seus direitos políticos na capacidade eleitoral passiva, qual seja, a capacidade de se candidatar, de colocar seu nome à disposição numa eleição, mas ela continua na condição de eleitor. Então, permanecendo na condição de eleitor, eu não posso falar da prática desse crime. Isso é bom e é interessante porque algumas pessoas, ainda que consideradas inelegíveis, ainda que consideradas, vamos dizer no popular, ficha suja, elas ainda gozam de prestígio diante da sociedade capaz de, da presença deles no palanque ou numa propaganda eleitoral, influir na vontade do eleitor. Semana passada mesmo, sem citar nomes nem fazer nenhum juízo valorativo, o apresentador da propaganda partidária de um partido político tinha sido um dos réus condenados no chamado processo do mensalão. Semana passada, o apresentador de um programa partidário, dado partido, falava sobre isso, sobre manifestações, etc. Ele apresentou boa parte do programa. E eu não vejo, nesse caso, nenhum problema. Existe o problema, esse sujeito é ficha limpa, ele tem credibilidade ou não. Questões atinentes à política, questões atinentes a um juízo valorativo, moral ou não. Agora, não incorre na penalidade. E o professor Matheus bem colocou, esse artigo, como o nosso Código Eleitoral ele foi escrito na época da ditadura militar, esse artigo ele visava mais o sujeito que ele era privado dos direitos políticos, muitas vezes pessoas da comunidade que faziam uma oposição ferrenha à ditadura militar, e ao fazer essa oposição ferrenha à ditadura militar, o sujeito era privado. Então eu falava, olha, se você trabalha no jornal e você dá voz a esse sujeito, você incorre no crime. Se você tem atividade político-partidária e dá voz ao sujeito, também incorre no crime. E assim por diante, que era uma forma de calar essas lideranças, que eram lideranças desinteressantes ao regime do momento. Hoje, no momento de democracia, de ampla participação, é absolutamente lícito e até desejável que as pessoas tenham a sua possibilidade de se manifestar amplamente. Nem o preso também, que é alguém que é privado do seu direito, direito de sufrágio, tanto ativo quanto passivo, não poderia ser privado do direito de manifestação política. Nem mesmo o condenado poderia ser privado desse tipo de manifestação. Alguém que esteja condenado, mas esteja no regime aberto, por exemplo, pode ter participação política. Ele não pode votar nem ser votado, em tese, mas ele pode ter participação política. E outra questão que se coloca aqui, a questão do estrangeiro que eu falava, é que com relação ao estrangeiro, esse crime teria sido revogado pelo Estatuto do Estrangeiro, que na norma do 107 ele dispõe sobre a proibição do estrangeiro participar de atividade política, e no 125 pune criminalmente o estrangeiro que efetivamente participa de questões políticas. Teve um problema mais ou menos 1 ou 2 meses atrás com uma professora, se eu não me engano, de Goiás, da Faculdade Federal de Goiás, Universidade Federal de Goiás, que ela era italiana. Ela acabou se miscuindo aí em atividades políticas e a Polícia Federal intimou-a para prestar esclarecimentos, para prestar informações com relação a essa atividade política dela. Daí o próprio Ministério Público Federal, o próprio MPF, foi lá e impetrou um HC em favor dela para não deixar ela depor. Porque a questão também é que o estrangeiro ele não pode participar realmente como membro de diretório ou ser candidato a cargo eletivo. Mas ele pode sim ter participação política, ele pode participar de partido, assim, desde que não de diretório nem nada, mas ele pode participar, desde que ele não esteja inscrito, ele pode participar do debate político. E foi esse talvez o grande argumento do Ministério Público nesse HC, que foi concedida a ordem, né, e a professora acabou não comparecendo. Porque ela pode debater política, qualquer um pode debater política, a Constituição permite. O mandamento constitucional, ele é indelével nesse ponto, ele é absoluto, ele permite que qualquer pessoa, nacional ou estrangeira, discuta política. Ainda que seja proibido ao estrangeiro participar do partido ou se candidatar, ele pode discutir política aqui no Brasil. Não se teria que prender também os professores estrangeiros que vêm discutir ciência política aqui no Brasil. Porque é estrangeiro,
participando de atividade política. Vem dar uma palestra e sai preso. Entendeu? Ou a professora, por exemplo, a professora vem dar uma aula, professora de ciência política, se eu não me engano. Ela dando aula lá, ela provavelmente brigou com algum aluno, o aluno foi lá, reclamou dela, acho que na polícia, ou alguém reclamou dela na polícia, e pensou, não, vem cá, vou te intimar porque você não pode participar de atividade política. O 107 diz isso, do Estatuto Estrangeiro, diz que você não pode participar de atividade política. Realmente não pode participar de partido político ou se candidatar, mas ela pode discutir e debater política plenamente. Isso é absoluto, é indelével e é direito de qualquer um, qualquer cidadão brasileiro, nacional, estrangeiro. Até o próprio Roxin, então, sairia preso numa situação como discute, essa. Discute política. O Roxin, que é o autor que criou essa teoria famosa mundialmente sobre a teoria do domínio do fato, aqui em São Paulo ele veio a uma conferência na Universidade Mackenzie e ele falou abertamente que o STF errou e leu mal, interpretou mal a teoria que ele criou. E não era... Ele não estava fazendo uma análise da teoria. Ele falou, eu sou o autor, eu escrevi política. Assim. O STF não entendeu o que eu escrevi. E ele dizendo que, no caso do mensalão, não se aplica a teoria por ele criada. E ele fazia uma análise. Alguém poderia, mais fervoroso... O senhor é estrangeiro, é alemão, está falando o quê aqui? Seria uma situação absurda, mas que, por essa aplicação... o caso sairia algemado, preso, o professor que criou, inclusive, a própria teoria. Então, o que acontece é que esse tipo, então, ele seria inteiramente constitucional, porque qualquer pessoa tem direito ao debate político. Ele não tem direito à participação efetiva, tem direito ao debate político. Então, você não poderia considerar esse crime como existente no nosso ordenamento democrático. Como bem o professor Renato lembrou, o nosso Código Eleitoral ele foi criado na ditadura, no período ditatorial, e só que visava que estrangeiros entrassem no nosso país e fomentassem o debate político contrário àquele regime. Mas hoje em dia, que é uma democracia aberta, não tem porquê se impedir. O Papa mesmo, ao visitar o Brasil e fazer algumas críticas, talvez até o Papa saísse preso. Teve visita do Papa na época da ditadura. Rigorosamente, até o Papa. Seria uma situação inédita no mundo. O Papa vem fazer uma visita e sair... ou um chefe de Estado estrangeiro. Chefe de Estado estrangeiro que vem e faz uma crítica. O Papa é chefe de Estado da Santa Sé. Exatamente. Bom, continuando aqui agora os crimes para encerrar a aula, né? Então, nós temos alguns crimes na lei das eleições. A lei das eleições, infelizmente, os crimes são muito mal escritos lá, são muito mal redigidos, são inconstitucionais talvez por isso, parte da doutrina diz que são inconstitucionais por conta disso. Tem um crime aqui que é propaganda eleitoral no dia da eleição, pune-se, né? Constitui crime no dia da eleição, punível com detenção, a redação é péssima. O uso de alto-falantes, amplificadores de som, ou a promoção de comício ou carreata, a regimentação de eleitores, ou propaganda de boca de urna, muita gente cai nesse crime aqui no dia da eleição, por estar fazendo boca de urna, e a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou seus candidatos. Então, você não pode ter propaganda política no dia da eleição. Isso constitui infração administrativa e constitui também crime do artigo 39. Não é um crime que tenha grande debate. Só um adendo aí, no caso da internet, o site do candidato continua no ar, é uma exceção à proibição de propaganda eleitoral no dia das eleições. O site, o perfil no Facebook, redes sociais, ele continua no ar, ele continua normalmente, inclusive no dia das eleições. É uma exceção a essa regra. Eu não posso na rua fazer a boca de urna, eu não posso na rua pedir o voto, ficar na frente da escola onde se realiza as eleições, pedindo, vote em mim, lembre de mim, conto com o seu voto, lembre, fale o número ali. Mas o site e as redes sociais, elas continuam à disposição, até porque a legislação, nesse caso, acertou, porque seria muito difícil coibir toda a prática. Então, na dificuldade de se coibir uma prática como essa, entende-se que, em ambiente virtual, é lícito e é permitido a propaganda, inclusive no dia das eleições. Tanto do candidato quanto também do, eventualmente, simpatizante, né? Você não pune, porque o direito penal é baseado em legalidade, e então é bem estrito nesse ponto. Ele fala de divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou seus candidatos. Então, por exemplo, um simpatizante que compartilha uma propaganda do partido, dia da eleição não incide no crime por falta de tipicidade no caso, né? Por falta de legalidade. Não tem aqui falando compartilhar ou curtir no dia. Então é possível que o mesmo simpatizante também continue curtindo ou compartilhando. Tem uso de símbolos e imagens na administração pública, o artigo 40 da Lei das Eleições, que proíbe que na propaganda eleitoral se utilize símbolos, frases, imagens associados ou semelhantes aos empregados por órgãos do governo. Então, o candidato, de nenhuma hipótese, ele pode utilizar símbolos ou qualquer meio simbólico empregado pelo governo
sei lá, símbolo de entidades paraestatais, de bancos, do próprio governo, o brasão da República, é proibido e é punido criminalmente a utilização desse tipo de simbologia. Tem também o outro crime, para chegar ao final, e esse aqui é talvez o mais interessante para a nossa aula, que é a questão da contratação de grupos para divulgação de ofensa nas redes sociais. Esse crime aqui é novo, ele foi adicionado recentemente na mini reforma eleitoral de 2013, na lei das eleições, e diz lá: constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra, então cometer crimes contra a honra, ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com pena de detenção de 2 a 4 anos. Você vê, o tipo ele fala em contratação de grupo de pessoas. Então, você contratar um grupo de pessoas, uma organização de pessoas para criar esse conteúdo ofensivo. Ele não fala em contratar robô. Tá? Essa é a grande questão. O tipo fala em contratar grupo de pessoas. Eu acho que, inclusive, a legislação errou nesse ponto aqui, ou não se ateve a isso. Porque ela diz contratar grupo de pessoas. Você contratar lá 100 pessoas para ficar produzindo mensagens ofensivas contra o candidato. Esse seria o crime. Tá? É punível tanto o candidato que contrata, quanto as pessoas que são contratadas. Mas a questão é que hoje você consegue, com esses robôs na internet que curtem e compartilham automaticamente, você consegue fazer isso com uma pessoa só. Tá? Você põe um cara lá que ele produz o conteúdo que os robôs vão dizer, ele joga no robô e o robô compartilha. Você não precisa ter um grupo de pessoas. Tá? Eu acho que, inclusive, o legislador pensou errado aí na dinâmica da rede social, acabou pensando errado, não pensou corretamente. Ele exigiu esse grupo de pessoas, só que o grupo de pessoas é uma coisa quase absurda, ninguém faz isso. Se você quer divulgar um conteúdo ofensivo, você põe uma pessoa para criar o conteúdo e contrata um robô que fica compartilhando esse conteúdo com vários perfis falsos. Então, você vê, não criminaliza o perfil falso aqui, não é criminalizado o perfil falso, é criminalizado contratar o grupo de pessoas, mas não é assim que funciona na internet. Até porque o robô ele é muito barato. É barato contratar o robô ou pagar pela curtida, que é proibido no âmbito eleitoral. É proibido você pagar pela curtida ou contratar o robô. Mas se você contratar fora do Brasil, contrata em Israel ou na Rússia, que é muito barato isso, tem muito na Rússia, né? Eles vendem muito na Rússia. O robô que simplesmente compartilha. Tem lá, sei lá, 5 mil perfis falsos que vão compartilhar a sua mensagem. Você põe um cara para criar as mensagens e não incide no crime. Incide no ilícito eleitoral, eventualmente, mas não incide na prática desse crime do artigo 57H da Lei das Eleições. Uma questão muito importante, sempre me perguntam também. Muitas vezes o pessoal me liga, tem um vídeo aqui comprometedor no YouTube. Isso daí já várias vezes me perguntaram. Esse assunto eu acho que merece uma reflexão, uma pausa. Como que se faz isso? Eu vou explicar em termos leigos, que também sou leigo na parte, não sou engenheiro da computação, uma pessoa para falar em termos mais técnicos, trabalho com direito, mas é muito difícil de coibir. Uma vez que um vídeo cai na rede, eu posso responsabilizar o autor, a pessoa, tudo mais. Mas como retirar esse conteúdo? O vídeo é muito difícil. Muitas vezes, como o Matheus bem lembrou, esse vídeo pode ter sido postado fora do país. Utilizando-se hoje tecnologias daqui do Brasil mesmo, eu consigo postar fora do país, usando VPN, etc. Então, o que acontece? O sujeito ele faz a postagem fora do país e eu teria, se pensado um procedimento comum, simples, eu teria que acionar a empresa que está ligada, se for uma empresa norte-americana, eu entro com uma ação na Justiça Brasileira, por meio de carta rogatória, com tradução juramentada, isso vai ser enviado para o outro país, será distribuído no outro país, um juiz vai pegar essa tradução, citar as partes, conceder uma liminar pela retirada, eventualmente, voltar para o Brasil, traduzir novamente e conseguir. Já passou 2, 3 eleições até isso acontecer. O dano já foi, prescreveu, etc. Então, em termos práticos, falando para os advogados aqui, uma maneira talvez fácil de se controlar isso é a notificação dos portais de hospedagem.
Porque como é que funciona a internet? Eu tenho computadores ultra potentes, em que fica hospedado isso. E é como se fosse uma ampulheta, um funil. Eu tenho toda a internet no mundo e os data centers no Brasil, internet hospedada no Brasil. Se um dado ele está no exterior, ele passa necessariamente por esse funil nos data centers brasileiros. Então, a forma de retirar isso, você pode deixar isso disponível no mundo inteiro e retirar a publicação e a divulgação no Brasil. É uma forma de tentativa, mas é muito difícil ainda dessa forma você conseguir um sucesso completo. Uma vez que um vídeo ele cai na rede, ele pode ter o nome que for, o site que for, que ele acaba sendo veiculado mais de uma vez. Então, é muito difícil se coibir essa prática. Bom, a gente vai falar de questão processual aqui, mas tem isso que o professor Renato falou, é a cooperação jurídica internacional. No penal tem o auxílio direto, facilita um pouco o auxílio direto, que nos Estados Unidos, por exemplo, tem o EMILAT, que facilita a informação vir mais rápido, vem um pouco mais rápido, porque é auxílio MP com MP, MP daqui com MP de lá. Mas, mesmo assim, essa questão da rede social, ela põe um desafio muito grande para o processo penal. Como você prova, e aqui a gente não vai falar de processo, porque não vai dar tempo, mas como você prova isso, como você obtém essa prova, se essa prova é robusta ou não para condenar, porque na rede social tem um problema, você geralmente não sabe quem postou. Pode ter sido a pessoa diretamente, e é normal que seja, mas pode não ter sido. Tá? Essa é uma grande questão que aparece nos crimes virtuais. Geralmente você tem que fazer um inquérito para investigar quem foi que postou realmente, e às vezes você não consegue chegar a uma prova definitiva de quem foi. Porque pode ter sido... Alguém pode pegar meu celular, abrir meu Facebook e postar aqui uma coisa xingando. Pode pegar e fazer isso. Descobrir a sua senha. Descobrir minha senha, ou celular que não tem senha, celular que você abre direto, está o Facebook aberto. Você pode postar. Pode ter sido um assessor, pode ter sido um estagiário, pode ter sido qualquer um. Então, o crime eleitoral ele traz essa dificuldade muito grande para a punição, para a dificuldade processual penal. Se eu tiver que defender alguém no crime eleitoral, eu não falo que não foi a pessoa que cometeu o crime. Foi outro que foi lá e postou. Essa é a defesa, acho que, grande nesses casos aí. Falar, foi outro que fez na rede social e que fez aquilo, porque você não pode responder por terceiro. Mas essa questão dos crimes eleitorais estão aí, né? Nos crimes eleitorais na propaganda eleitoral nas redes sociais está aí. Quem é assessor, quem é advogado, tem que orientar o cliente, tem que tomar cuidado com esses crimes para que não incorra neles, para o seu cliente, para o seu assessorado não incorra nesse tipo de crime. Tem consequências graves para a campanha eleitoral, tem consequências graves para a vida do indivíduo, ele pode ficar inelegível por conta de praticar um crime desses. Então pode trazer várias consequências, eu acho que essa é a intenção aqui. Muito mais do que discutir a teoria dos crimes eleitorais, é trazer para o conhecimento de vocês quais são esses crimes, para que vocês evitem que seus clientes assessorados cometam esse crime e para que também, no fundo, para que vocês mesmos não cometam também, porque eu sei que na internet nossos freios morais são muitas vezes menores, a gente fala muito mais besteira do que falaria ao vivo na internet, a gente se sente muito mais convidado a falar besteira lá, então tem que tomar cuidado, ainda mais em época de eleição, porque pode cometer esses crimes relacionados à propaganda eleitoral. Bom, agradeço a todos a participação, agradeço ao professor Renato novamente. As perguntas. Perguntas. Deixa eu dar só um recadinho, porque senão a sala esvazia e a gente acaba ficando sem a palavra depois, professor, antes de te agradecer, evidentemente. Em primeiro lugar, essa nossa semana é uma semana que vocês vão ganhar folga, tá? Nós teremos aula na segunda e terça-feira da semana que vem. Estou frisando isso porque soube que alunos vieram ontem, tá, e bateram na porta da guarda e na PM pensando que tinha aula. Tá? Então, temos que estar atentos ao calendário, porque o calendário nosso ficou de acordo com o que tinha no cerimonial. Então, teremos aula no dia 20, segunda-feira, e no dia 21, tá? Dia 20 com o professor Marcelo Augusto, que tratará das reformas eleitorais 2013 e 2015 e das resoluções de 2015 e 2016, tá? E dia 21, o mestre Alexandre Jorge Carneiro Cunha Filho, que é juiz da Fazenda Pública, tá? Que ficou responsável pelo financiamento privado de campanha
e vedação das doações de pessoas jurídicas e financiamento de campanhas eleitorais por meio do fundo partidário. Então, fica aqui o convite para vocês comparecerem novamente, para aqueles que estão assistindo online, que se quiserem comparecer aqui à Câmara, são todos bem-vindos. Todos os que estão nos assistindo pela TV Câmara e aqueles que estão nos assistindo pelo circuito interno da casa, tá? Quero agradecer imensamente ao professor pela visita e tudo mais, e foi uma honra, porque o senhor demonstrou profundo conhecimento na matéria. Essa parte criminal nós temos que ser muito zelosos, porque, infelizmente, uma escorregada numa campanha, você compromete totalmente o processo que você está tentando fazer certinho, bonitinho e tudo mais. E quem é assessor, né, ele tem que zelar pelo nome do candidato. Ele não pode entrar no oba-oba, né? Então, eu acho que podemos ir para esse módulo aí de perguntas e podemos encerrar, então, a apresentação. Muito obrigado. Se alguém tem alguma dúvida sobre os tópicos, sobre os temas da aula... A pergunta, por gentileza, tem um microfone aqui, faça no microfone, para ficar registrado. Boa tarde, acho que já estamos no horário de tarde. Meu nome é Matias. A minha pergunta é o seguinte: como que fica no caso de eventos onde o candidato, ou, no caso, então, as pessoas que estão trabalhando para aquele candidato, ele possa falar no evento, por exemplo, no caso que esteja participando, seja um almoço, um jantar, ou seja algum outro evento, mas em evento fechado. Porque eu estava olhando no caso ali, falou, mas nessa parte do que eu estava mais na dúvida, é justamente um evento. Vai acontecer um evento e convidamos, no caso, então, um candidato do nosso partido, ou daquele que você quer. Esse candidato, ou quem for representar o candidato, ele pode, no caso, falar, ou ele pode distribuir santinho nesse evento? Nesse Obrigado. caso, Matias, depende do evento. Se é um evento, esse evento é um culto religioso, proibido. É fechado, pode ser fechado, a legislação imprime a proibição. Se é um evento fechado em que há distribuição de alimentos, e o candidato ele fala, olha, eu vou fazer um churrasco aqui, é fechado, mas eu vou oferecer vantagens, que no caso são alimentos, para o candidato. Eu também tenho a prática do ilícito eleitoral, o abuso de poder econômico. E na parte criminal, também pode acontecer, no caso, é um evento fechado, mas eu estou falando que o sujeito é burro ou qualquer outra nomenclatura. Eu estou injuriando o cidadão, estou cometendo a calúnia, a difamação, estou difamando uma pessoa, ainda que no ambiente fechado. Então, se eu estou prolatando palavras desabonadoras e que incorrem no crime, ainda que seja num ambiente fechado, não público, não aberto ao público, eu estou dando notícia de fato sabidamente inverídico, que pode ser criminoso, inclusive, pode constituir calúnia. Então, nesse caso, também incorre nas mesmas penalidades. Não é porque é num grupo pequeno, entre amigos, que eu posso falar qualquer coisa sem nenhuma responsabilização. Mas só na parte de divulgação, ou no caso de apresentação, isso daí não importa. Sim, a prática política ela é permitida. Vou apresentar, vou distribuir santinho, pedir voto, tudo bem. O que não pode é a prática criminosa. A prática criminosa, ainda que em âmbito fechado, ela não perde a natureza de crime. Ok, obrigado. Mais? Pergunta sobre crime.
responde. Bom dia, meu nome é Marcos, né? A propaganda, vamos dizer assim, em instituições de ensino, tanto fisicamente como utilizando os recursos de internet dessa instituição, está permitida? Propaganda em instituição de ensino. Essa é uma questão bastante interessante, porque é muito comum, Marcos, a sua pergunta é pertinente. Eu vou te dar um exemplo que eu já vi em 8º ano, hoje chamado 9º ano, e 3º ano do ensino médio. Muitas vezes as pessoas fazem, no interior, isso é comum, rifas, pizzas e questões para arrecadação de recursos para formatura. Isso é muito comum em instituições de ensino. O que alguns candidatos fazem nesses eventos para conseguir, aí pode ser configurado inclusive abuso de poder econômico. Ele faz a doação de bens alimentares. Então, o sujeito dá a massa, o outro dá um molho de tomate, o outro dá o queijo, e ele faz uma doação para a comissão de formatura do colégio A. Eu já vi a prática, infelizmente, do sujeito ele fazer essa doação. Ah, mas ele é pai do aluno. Sim, na condição de pai de aluno, ele pode fazer uma doação para a comissão de formatura. Agora, na condição de candidato ao abuso de poder econômico. Eu já vi essa prática, infelizmente, uma situação que é até caricata, que o sujeito ele doou as pizzas. Ele fez a doação lá de todo o material. Os próprios alunos confeccionavam as pizzas ali, colocando queijo, colocando massa de tomate, etc., calabresa, entre outros ingredientes, grampeavam o santinho do candidato nas pizzas e a entrega era oferecida pelo próprio candidato e seus familiares com, na época, podia o boné, então, com o boné e o broche do partido, então ele fazia a entrega para os outros pais. Falou, eu estou ajudando o meu filho, a minha filha, na comissão de formatura. Então, aí, mais do que evidente, um abuso de poder econômico. A doação espontânea e descomprometida, ela é uma coisa. A doação, que ela se traveste de doação, mas ela tem uma outra conotação, que é uma conotação eleitoral, aí, eu conto esse caso, porque foi esse caso que me fez alertar para o direito eleitoral. Isso aconteceu onde eu estudava. Então, eu decidi, a partir daquele momento, no colegial, enquanto presidente de Grêmio Estudantil, revoltado com uma situação como essa, falei, agora eu vou para o direito e vou para o direito eleitoral. Então, é uma questão que eu lembro muito claramente. Porque existe abuso de poder econômico, existe a configuração. Eu não tinha, naquele momento, o preparo que tenho hoje para evitar esse tipo de prática e colocar todos os envolvidos na condição de inelegíveis, estariam inelegíveis por 8 anos, se fosse na vigência da lei da ficha limpa. Mas, o que acontece? Eu não posso confundir a doação com uma atividade. É muito comum no interior também a quermesse de igreja. Ah, tem uma quermesse. A quermesse é uma festa popular, independente de você ser católico, evangélico, batista, etc. Uma quermesse é uma festa popular no interior do Brasil, é muito comum isso, no interior de São Paulo. Então, tem bingo, brindes, frango assado, etc. E é muito comum que o candidato ele ofereça prêmios para o bingo. Então, ergue-se uma bicicleta ela é grande, em cima das pessoas que estão na festa, amarrado lá com uma corda, e escrito, oferecimento, cortesia do vereador José. Daí, lá do outro lado, oferecimento do vereador Antônio, e assim por diante. Eu não tenho aí a configuração de uma doação espontânea para a comunidade para angariar fundos, mas é uma doação indevida, porque ela constitui abuso de poder econômico, porque o candidato, diante daquela doação, ele pretende a contraprestação, que é a contraprestação pelo voto. Olha, como eu sou bonzinho, doei uma bicicleta para a comunidade tal. E daí o locutor do bingo fala, essa bicicleta, no cartelão, a bicicleta do vereador X. O vereador X que está presente na mesa, vereador, levante. O vereador levanta a bicicleta do vereador que contribuiu para a comunidade, etc. Isso, evidentemente, que é também considerado uma grave ofensa à legislação eleitoral. É crime também. E criminal. 334,
Não, internet não. Esse aí, não, por exemplo, se o indivíduo ele dá a bicicleta, incide no 334, que é lá, utilizar a ação comercial de venda e distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento eleitoral. Então, se ele usa sorteio para o aliciamento eleitoral, ele comete o crime. Por exemplo, no Facebook, você vai fazer um sorteio. Por exemplo, o candidato A vai fazer um sorteio no Facebook. Porque hoje é possível. O Facebook tem um mecanismo de sorteio. Você pode fazer sorteio. Então, eu sou candidato, vou fazer sortear, sei lá, uma caixa de bombom, sei lá, qualquer coisa. Nesse caso, o sorteio ele tem fim eleitoral, ele tem fim de promover a candidatura. Então, além do abuso, então é considerado abuso de poder econômico. E não só abuso de poder econômico no âmbito eleitoral, como também o crime, porque você está usando esse sorteio para fins de propaganda política. Vai incidir no 334, tem que tomar cuidado. Porque o Facebook e o Twitter permitem que você faça sorteio, falando de rede social, né? Na página da instituição é ainda mais séria. É. Respondendo a sua pergunta, Marcos. É muito mais sério, porque eu tenho uma instituição... Vincula, né, a instituição. A instituição privada, a pessoa jurídica, que nós sabemos que a pessoa jurídica ela não pode fazer nem doação de campanha e tampouco promover a propaganda, e daí a pessoa jurídica impulsionando uma determinada candidatura. Isso é gravíssimo, porque a legislação sequer ela prevê. Se nós falarmos de financiamento de campanha, nós falamos aqui no outro momento, hoje, o financiamento, a legislação, ao proibir o financiamento empresarial de campanha, ele nem sequer está pensando na prática do Caixa 2. O Caixa 2 seria a prática de, se eu tenho o Caixa 2, eu presumo a existência do Caixa 1. Então, o candidato ele incorreu na prática do Caixa 2? Sim, porque ele decidiu espontaneamente ocultar valores que deveriam ser processados na conta de campanha da forma lícita e ter apresentado a devida prestação de contas. Isso é o Caixa 1, então, não fiz isso, incorri no Caixa 2. No caso do financiamento empresarial de campanha, sequer eu posso considerar Caixa 2, porque não tem a possibilidade mínima da ocorrência dele como Caixa 1. Então, é algo que está completamente alheio à legislação eleitoral. E sendo completamente alheio à legislação eleitoral, se a empresa, pode ser um hospital, pode ser uma escola, qualquer que seja, ela utiliza-se da sua página no Facebook ou da sua página institucional para propaganda, seja ela qual for, do candidato, impulsionando e vinculando, colégio, não sei qual, apoia o candidato X. Isso também pode ser configurado, e será efetivamente configurado, abuso de poder econômico e também as práticas decorrentes do ilícito, inclusive criminal. Tem que fazer no microfone. Professor, já existem tantas sanções no Código Eleitoral, qual a razão de algumas atitudes ainda merecerem a guarida do direito penal? Como é seu nome? É Gabriel. Gabriel, eu também concordo com você. E essa é uma questão muito debatida no direito penal. É assim, quando você tem uma sanção administrativa mais grave que o penal, a doutrina, principalmente a alemã e a espanhola, vão dizer que você não deveria ter uma sanção penal, porque a sanção administrativa já é mais grave. E eu entendo assim, em muita medida, no direito eleitoral também. Eu acho que muitos crimes desses não deveriam existir. Eu acho que injúria, calúnia, difamação, tudo bem, tem que existir porque afeta o bem jurídico pessoal. Mas alguns crimes relacionados propriamente com a propaganda, eles são muito melhor punidos pelo administrativo do que o penal. Até porque a pena criminal é ínfima, é muito pequena. E como é possível também os institutos da Lei 9.099, da transação penal, do GCRIM no âmbito eleitoral, acaba que o indivíduo não é punido e a sanção eleitoral é muito maior. Então, creio eu, assim, fazendo uma crítica aqui, mais profunda um pouco, que muitos desses crimes não deveriam nem existir, porque eles já são muito bem sancionados no âmbito administrativo. Porque isso acaba, em alguns casos, até tendo um bis in idem. O indivíduo ele é punido duas vezes pelo mesmo fato. Tá? Acontece que o indivíduo é punido no âmbito eleitoral, administrativo, tem uma punição grave. Daí vem o penal e dá outra punição igual, ou às vezes menor até, então você pune duas vezes o indivíduo pelo mesmo fato. Isso, então, deveria fazer um filtro. A legislação eleitoral é muito antiga, ela é muito quebrada, ela é muito esparsa, é difícil você compreender a parte penal por conta disso, então penso eu que deveria se fazer um filtro, não só no eleitoral, mas no direito penal como um todo, para você excluir essas condutas que são administrativas, ou que já são melhor punidas no direito administrativo, penso eu, pelo menos. O microfone.
site político, poderia já começar agora ou já configura crime C? Em tese, a pessoa pode ter uma página, por exemplo, no Facebook, pode ter a fanpage. Tá? A questão da fanpage no Facebook ou no site do candidato, e aqui falando da questão mais criminal, que é a minha, que eu discuti no intervalo com alguns alunos que vieram perguntar, pode ter site? Você pode ter 3 sites? Um rapaz me perguntou se o candidato pode ter um site pessoal, um site como político e um site como candidato. Sim, em tese pode. Você pode ter você pode fazer isso. Tem a questão eleitoral aí, que já começaram a criar os sites, já estão no ar, muitos candidatos já estão com página no Facebook no ar de pré-candidato, para poder correr, inclusive, as prévias, né, as convenções. Então, já criaram sites de pré-candidato. A questão que se coloca com relação ao pré-candidato, que eu falei para ele, é que você tem que tomar cuidado para não cometer o crime eleitoral como pré-candidato, tem que tomar cuidado para não impulsionar a campanha. Porque estava acontecendo com alguns pré-candidatos que eles estavam impulsionando campanha com pagar curtida. Você pode comprar o robô para curtir. E a legislação eleitoral não permite fazer isso. Inclusive, é uma questão que o Renato acho que trata até muito melhor que eu. Você não pode impulsionar a campanha. Além de tomar cuidado com os crimes. Né? Você não tem um crime de divulgação de campanha antecipada. Mas tem um ilícito administrativo eleitoral, que é você iniciar a campanha de candidato sem estar no período eleitoral ainda. Né? Que o Renato fala melhor que eu. Nós tivemos um julgado recente, agora nas últimas semanas, no estado do Pernambuco. O TRE do Pernambuco decidiu assim, que condenou um candidato por abuso de poder econômico já nas presentes eleições, já no ano de 2016, porque esse candidato ele estava incorrendo na prática do anúncio patrocinado, no Facebook, no caso. Então, ele paga um valor diário para que ele apareça no feed de notícias, na timeline das pessoas, independente de são amigos ou não em comum. Então, porque você pode, porque a questão da abrangência do Facebook, ela é restrita aos seus amigos. Então, quando eu publico alguma coisa, se eu tenho lá no meu Facebook 4.000 amigos, em tese, esses 4.000 pessoas que estão colocadas como amigos, elas verão a minha publicação. Ainda que eu deixe público, isso não vai aparecer para todos os usuários do Facebook no mundo, mas somente para aquelas pessoas que estão ali como meus amigos. Agora, se eu impulsionar economicamente essa publicação, pessoas que nem sabem quem eu sou, que nunca tiveram nenhuma relação comigo, essas pessoas também verão a minha publicação. E daí é chamado de publicação patrocinada, impulsionar uma publicação. Tem formas de impulsionar a publicação. Eu posso impulsionar a publicação para que as pessoas simplesmente vejam a minha publicação. Eu posso impulsionar por meio de um link que vai transmitir diretamente para o meu site. Então, eu faço uma publicação e nessa publicação tem um link que o sujeito clica e vai direto para o site. E também tem impulsionar a publicação para que haja curtidas, que ao curtir a front page no Facebook, não a página do candidato, a página www.nomedocandidato.com.br, mas aquela página do Facebook, perfil pessoa pública, naquela página eu tenho curtidas, não sei quantas mil pessoas curtiram. Então, eu mesmo, com o Renato, eu tenho uma página, professor Renato Ribeiro de Almeida, que pessoas que tiveram aula comigo, alunos, pessoas que assistiram minhas palestras, leram um livro, alguma coisa assim, que tem o meu nome, elas me acompanham no Facebook e ali tem publicações. Tem lá, hoje, 3.800 curtidas, alguma coisa. Essas 3.800 pessoas que me acompanham, se eu fizer um patrocínio pessoal, para que tenha mais curtidas, eu posso ter 1 milhão, 2, 15 milhões, a partir do momento que eu gaste e as pessoas passem, eventualmente, a se interessarem ou não. Falar, não gostei desse tal de Renato. Mas isso é econômico. Espontâneo é quando o sujeito, ele diretamente, ele se relaciona de alguma forma comigo. Ou ele procura e curte. Espontâneo, ele procura e curte você. Mas daí não tem problema. Ele procurar o seu nome e curtir, não tem problema. A questão é se ele compra. Uso economicamente. Hoje já pode ter a página. O que eu não posso é impulsionar nunca pôde. Não pode. Impulsionar, não. Porque impulsionar você acaba criando Porque impulsionar é o abuso de poder econômico. Ao impulsionar, o sujeito que tem menos disponibilidade de recursos, ele vai estar perdendo aí na chamada paridade de armas.
Então, não posso impulsionar em nenhum momento. O que pode é a questão espontânea. Ah, o professor Matheus tem a página dele também. Tem do escritório só. Do escritório. Lá. Eu curti a página do professor. Quem entra no meu Facebook sabe que eu curto a página do professor Matheus. Então, alguém joga o nome dele lá, sai no Google a página dele no Facebook e aperta o curtir. Isso é uma questão espontânea, que eu posso, naturalmente, ter essa espontaneidade. O que eu não posso é ele... Agora, como a questão da advocacia atinente ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Permite, para a OAB é permitido. Para a OAB, daí é o outro regramento. Na Justiça Eleitoral, eu não posso fazer esse tipo de atividade. Para a última. É proibido o logo do partido na nossa página, pessoal? Porque ontem um amigo acessou a minha página e eu gosto muito do logo do meu partido e eu coloquei atrás de mim, Sim. isso há muito tempo atrás. Sim. É um catavento, né? Sim. Azul e amarelo. E vinha coberto, vinha embaçado. Não, assim, criminalmente falando, isso não é crime, porque a questão é você usar os símbolos da administração. E símbolo de partido não é símbolo da administração. Criminalmente não é crime. E é até comum que o candidato se vincule ao partido. Né? Até, assim, tecnicamente, entendo eu que criminalmente não é crime, realmente não é crime, não tem problema com relação a isso. A questão aí também do eleitoral, talvez o Renato fale melhor que eu, é que o candidato se vincula ao partido, querendo ou não. Então, proibir de associar a imagem dele ao partido é um absurdo, é uma coisa que, para mim, sai fora da curva. Não. Então pode ficar lá, Pode ficar, deixar. inclusive na parte eleitoral também. É uma manifestação do eleitor. Ah, eu sou candidato ou sou simpático. Então, quero colocar uma foto de uma estrela, ou de um tucano, ou do catavento, seja qual for o símbolo, inclusive com o nome, partido, independente do nome do partido. Isso pode acontecer e é lícito que se faça. O candidato pode perfeitamente e o simpatizante também. Estou mostrando que eu tenho uma preferência a determinada agremiação partidária. E essa preferência eu quero explicitar na minha página, quero colocar como plano de fundo, isso pode ser colocado sem nenhuma, me causa estranheza, talvez haja as chamadas denúncias no Facebook, mas nesse caso não há nenhum tipo de proibição. A pessoa que deixou embaçado, ela cometeu, na verdade, um cerceamento à sua liberdade de manifestação. Foi na hora que ele pediu pelo Google, já veio assim. Tanto é que eu falei, não é essa a minha no página. próprio Facebook, né? Eu Porque não tem as chamadas reconheci na hora. A pessoa pode denunciar pode ser uma alguém foto no que Facebook. fez. Isso. Mas Entendi. qualquer coisa no Facebook, você tem um botão lá que chama denunciar. Você pode denunciar. O Facebook ele faz isso um tempo até ele apurar. Tá? É lógico que o Facebook ele submete a um regulamento próprio dele, que é um regulamento americano. Tá? Então, mas ele não, eu acho que geralmente ele não mexe nessa questão política. Mas se é uma imagem pornográfica, ofensiva, de morte, daí ele tira, porque a lei americana manda tirar. Mas fora isso, geralmente a denúncia fica uns dias e depois sai, porque eles apuram que não está no regulamento que eles seguem. Porque tem coisas que necessariamente não são. Aí não teria nenhuma... Não há nada ofensivo. Não tem ilícito, é o logo do partido, assim como eu posso colocar o Mas logo alguém denunciou. Alguém, Denúncia do Facebook. algum dos seus amigos denunciou Muito a amigos. senhora. Muito amigos. Só mais um detalhe. Então, eu posso usar a minha página pessoal para a minha campanha, como pré-candidato? Eu posso dizer, sou pré? Sim. Pré-candidato. Você não pode mentir e falar que é candidata ainda. Pré-candidata pode. Sim. Porque se você dizer que é candidata, já incide no crime. Tá. Mas se você diz que é pré-candidata, a informação é verdadeira. Então, se é pré-candidato, está concorrendo a uma vaga no partido, criminalmente, sem O que problema. não pode é a campanha eleitoral antecipada, que ela configura. Sou Voto de candidato para o partido A, número tal, vote em mim, que é a configuração do pedido explícito de voto. Ou então, em outubro, lembre de mim, conto com o seu voto. O pedido explícito de voto. Dizer-se pré-candidato, a legislação permite. Sou pré-candidato, concorrerei à vaga de prefeito de São Paulo, concorrerei à vaga Tem muita, de vereador, muita tudo já bem. fanpage de pré-candidato já, inclusive, na internet. Muitas mesmo. Estão fazendo, começando, né? Então, não tem problema. Não. Muito obrigada. Nada. Solta aí, sim. Pode ser, então. Boa tarde a todos, Casa Grande. Na situação de pré-candidato, um simpatizante oferecer um churrasco para o pré-candidato, e você comparecer, ele te apresentar como pré-candidato, tem alguma objeção nisso? E outra, mais uma.
O vereador é eleito no exercício do seu mandato, usar uma escola estadual ou municipal, nessa época de pré-campanha, e colocar lá no Celotex, fulano de tal oferece cursos gratuitos, assim, assim, assim e tal. Se é crime também isso aí, na Abuso pré-candidatura. do poder econômico, no caso do candidato oferecer. Eu tirei uma foto recentemente, na verdade, hoje é terça-feira, no final de semana, eu tirei uma foto de um candidato, um determinado vereador, não vou falar o nome, do município de São Paulo, então talvez até o assessor dele esteja me ouvindo, que tem uma questão de um vereador dizendo: obrigado, vereador, pela emenda que deu uma quadra esportiva para a comunidade. Agora nossas crianças podem jogar futebol em paz. É um negócio assim. Então, era um agradecimento a uma emenda parlamentar. E eu fiquei nessa situação. O que é a divulgação do mandato e o que é o abuso de poder econômico? E, nesse caso, com certeza, o abuso de poder político. Com certeza, ele extrapola a condição de simples informação do mandato para ir numa questão que é o pedido implícito de votos. Eu estou falando, olha, o vereador foi benevolente com a comunidade e ofereceu uma emenda para que tivesse uma quadra ali. Alguém pode dizer, mas nesse caso, no âmbito penal, eu tenho a responsabilidade que tem que ser imputado diretamente ao candidato. Mas e nesse caso, no âmbito eleitoral? Eu pensei o seguinte, já como uma tese de acusação. Ninguém agradece a uma pessoa sem avisá-lo que está agradecendo. Então, dificilmente o vereador em questão não teria conhecimento da própria faixa colocada em agradecimento ao seu nome, porque quem agradece, agradece a alguém. Eu não faço agradecimento à Escola do Parlamento, ao Altair, e não marco a Escola do Parlamento no meu Facebook para que eles saibam que eu estou agradecendo a eles. Então, essa é a importância. Quem agradece, agradece diretamente. Então, com certeza, nesse caso, haveria aí um ilícito praticado com a anuência do candidato, do hoje candidato à reeleição. Então, é importante que se faça essa colocação para evitar, nesse caso, eu ter configurado, com certeza, o chamado abuso de poder, que pode dar ensejo à cassação. Mas nesse caso não tem crime não, porque não é mercadoria. Tá? Se ele oferece só a aula, você falou que oferecer aula, né? Se oferece só a aula, tem o abuso de poder econômico para fins de direito eleitoral, mas não tem para fim de direito penal, porque o 334 fala venda, distribuição de mercadoria, prêmio e sorteio. Não Isso é serviço. Não é serviço, é educação é um tipo de serviço. Então, você não comete crime, mas comete ilícito eleitoral, mas crime não chega a cometer ilícito isso eleitoral, eu tenho aí no artigo 41A, que é captação ilícita de sufrágio, a oferecimento de bens, serviços ou qualquer tipo de vantagem indevida. Ele está oferecendo, no caso, uma vantagem indevida, que é um curso gratuito em nome dado pelo candidato, etc. Então, é vantagem indevida. E eu não tenho a configuração no penal, crime, mas pelo artigo 41A da Lei das Eleições, da Lei 9.504, tem. Posso fazer mais uma? Eu preciso entregar o salão. Eu vou... O churrasco, a questão de churrasco. O churrasco, essa questão é importante. Só terminando, já que tem que entregar o salão. Essa questão é muito controversa. Eu posso fazer um churrasco entre amigos e convidar o candidato. Outra coisa é o candidato, ele terceirizar, vamos dizer assim, falar, eu vou fazer um churrasco, mas ele não é um churrasco, aquele churrasco é um comício. Então, ele patrocina comes e bebes e utiliza-se daquele patrocínio, que o sujeito vai até o local para beber e comer gratuitamente, e ele acaba transformando aquilo num comício. E isso é abuso do poder econômico. Um churrasco, então eu não posso fazer churrasco no período eleitoral? Não é para tanto. Só que o churrasco é uma questão, é muito comum que o candidato ele reúna pessoas, ele ofereça um churrasco para dezenas, centenas, talvez até milhares de pessoas, e nesse churrasco ele faça um comício. Eu já vi candidato fazer a comemoração do aniversário dele. Isso no interior é muito comum. Aniversário do candidato, aniversário do prefeito, aniversário do deputado. Aí eu sempre fiz uma recomendação quando consultado. Você cobra ingresso. É um churrasco, então, em vez de dar presente para o candidato, eu estou ajudando ele a pagar a festa. Então, vendo a R$15, a R$20,
o ingresso. A cobrança do ingresso, ela desconfigura qualquer abuso de poder econômico. Posso fazer uma última? Tá bom. Eu Obrigada. respondo fora do microfone só para poder entregar o salão, porque temos outro Obrigada. evento logo em seguida.